Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês, mais uma vez, de um aliado do Bolsonaro que é chutado por incomodar de alguma maneira o ex-presidente ou pessoas próximas a si. Desta vez aconteceu com o Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, era assessor de imprensa do Bolsonaro e compõe, inclusive neste momento, parte da defesa do Bolsonaro. O que é que aconteceu? Há alguns dias atrás, o UOL divulgou ali uma troca de mensagens entre o Mauro Cid e o Fábio Van Garten em janeiro de 2023, onde basicamente eles diziam o seguinte, que não poderiam lançar a Michelle Bolsonaro ao cargo de candidata à presidência da República, porque a Michelle Bolsonaro tinha um passado muito sujo e que se a imprensa descobrisse isso, isso viria à tona e seria terrível. E aí o Mauro Cid cita que entre a Michelle Bolsonaro e o Lula em 2026, o Mauro Cid diz que preferiria votar no Lula e o Van Garten segue ali dizendo que ele concordava também, que ele preferiria votar no Lula. E é o que aconteceu. A Michelle Bolsonaro simplesmente pediu para que o PL demitisse o Fábio Van Garten. E aqui eu vou trazer um comentário para vocês que pode até soar estranho para algumas pessoas, mas para quem acompanha a política de forma séria e sabe ali inclusive a referência e a influência que alguns indivíduos têm nos veículos da mídia, não vai poder negar. O Fábio Van Garten, ele tinha uma ótima relação com os veículos de imprensa. Por quê? Ele era ligado a uma empresa, inclusive, que negociava inserção de anúncios, publicidades com várias emissoras do Brasil. Então, até gerou uma polêmica durante o período que ele foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, porque algumas empresas ligadas a ele ainda, supostamente começaram a aumentar de forma significativa os gastos ali com publicidades em veículos de mídias em específico, né? Band, SBT, Rede TV, Jovem Pan e outros veículos. E aí o que acabou acontecendo agora? A Michelle Bolsonaro, que segundo pessoas dos bastidores da política, já queria há muito tempo que o Van Garten fosse afastado, conseguiu pleitear a demissão do Van Garten nesse momento. Ela nunca foi com a cara do Van Garten, aparentemente a recíproca era verdadeira, ele também nunca foi muito com a cara dela, e ele acabou sendo demitido do PL a pedido da Michelle. Isso aqui está sendo lido por aliados do Bolsonaro como uma grande falha. Por quê? Em várias oportunidades, por exemplo, que o Bolsonaro precisou ser deslocado de um lugar para o outro de jatinho por conta de problemas de saúde, quem conseguiu o jatinho emprestado de alguém foi o Van Garten. Toda vez, por exemplo, que tinha ali um indiciamento da Polícia Federal ou que Bolsonaro era intimado para poder depor, o Van Garten sempre era o primeiro a chegar na casa do Bolsonaro e o último a sair, sendo mostrado ali, evidentemente, como sendo um fiel escudeiro. Inclusive, na troca de mensagens que veio à tona, o que para mim fica bem claro é que a preocupação do Van Garten é no desgaste da imagem do próprio Bolsonaro. Ele tá pouco se lixando para Michelle. Ele realmente ali é cego e idólatra ao Bolsonaro. Por isso, inclusive, que ele chega até aquele diálogo com o Mauro Cid, pelo que dá a entender, inclusive, nas trocas de mensagens. A Michelle pediu pro PL demitir o Fábio Van Garten. O PL atendeu o pedido, tanto que está aqui na Revista Fora a matéria assinada pelo Marcelo Weiler, que traz o seguinte: outrora poderoso, Van Garten é demitido do PL por áudio sobre Michelle. Porta-voz informal de Bolsonaro foi para o olho da rua após conversas com Cid nas quais ridicularizava a ex-primeira-dama virem à tona. O episódio mostra autoritarismo do ex-presidente e mostra como a Michelle, que é chamada por muitas pessoas aí como a cristã do capeta, tem ali, né, a misericórdia, o perdão, a benevolência, que não leva o ódio pro coração. Ela é um exemplo de cristã. Por tudo, né? Primeiro por se relacionar com um homem casado, que é o Bolsonaro, né? Ah, ele não era casado. Bom, formalmente falando, quando a Michelle começou a namorar com o Bolsonaro e se assumiu noiva do Bolsonaro, formalmente o Bolsonaro ainda era casado. Eu já fiz até vídeo lá no meu canal explicando isso. E que na linguagem do cristão protestante, a pessoa que se relaciona com outra que é casada está em prostituição, está em pecado. Segundo a palavra de Deus, né? Que esse povo só cita quando é para inventar um xalalalabá, um lalalaxá, e dizer que está sendo influenciado pelo Espírito Santo. Um bando de neopentecostal chifrim, que não conhece a palavra, que não respeita a Deus e que basicamente usa Deus para poder ganhar dinheiro e chamar crente de otário, que é o que a extrema-direita tem feito hoje e o que um monte de pastor aí que viraram empresários da fé tem feito, inclusive, com pessoas que caem nessa balela, nesse discurso,
ou como nós dizemos aqui no Nordeste, nessa garoba, que é conversa mole, é conversa fiada, tá? Conversinha, lerinho. E aí o que aconteceu, que é uma coisa que muita gente tem ignorado também. A Michelle Bolsonaro, eu já fiz vídeo no meu canal sobre isso, tá? Em 2021, eu acho, 2020. A Michelle Bolsonaro comandava um programa chamado Pátria Voluntária, que era comandado pela Michelle Bolsonaro e que chegou a receber só de doações, segundo informações divulgadas pela própria Michelle Bolsonaro, só de doações chegou a receber ali aproximadamente 10,8, 10,9 milhões de reais. E o que é que fez, Carlito, com esse dinheiro? Bom, gastou 9 milhões, para ser específico, quer ver? Gastou 9,3 milhões em publicidade e gastou apenas 5 milhões para poder ajudar de forma efetiva alguém. Ou seja, ela arrecadou ali, o governo federal tinha destinado recursos ali através da figura do Bolsonaro, né? Ele teria destinado ali, ó, em específico, deixa eu ver quanto o governo destinou, só para trazer para vocês aqui, ó. Cadê? O governo tinha destinado quase 10 milhões em recursos também para o programa Pátria Voluntária e ainda recebeu em doações ali de alguns frigoríficos, de algumas empresas privadas, recebeu mais aproximadamente, cadê, meu Deus? 5 milhões de doações apenas de algumas entidades, né, de algumas empresas que colaboravam. E o governo, na verdade 5 não, 7,5 milhões. E o governo federal também destinava alguns recursos ali, certo? E para fazer, só do dinheiro que recebeu de doação, que foi quase 11 milhões de reais, se gastou 9,3 em publicidade. Publicidade aonde, Carlito? Em veículos da mídia tradicional, em contratos, inclusive, supostamente feitos através de uma empresa que, em tese, teria ligação com o Fábio Van Garten. O que é que esta demissão do Fábio Van Garten pode resultar? Bom, como alguém que tem uma boa relação com a mídia tradicional, não achem estranho se começarem a vazar informações dos bastidores da política do governo Bolsonaro, envolvendo a Michelle Bolsonaro, envolvendo algumas outras coisas que muita gente suspeitava que estivesse acontecendo de forma errada ou ilegal, mas que ninguém tinha coragem de falar. A gente vai lembrar que quando o Bebiano saiu, ele saiu jogando a merda no ventilador. Agora também a gente tem visto na internet vários cortes do ex-deputado federal Julian Lemos, que era um ex-aliado do Bolsonaro, também revelando um monte de coisa sobre a Michelle Bolsonaro, sobre o Carlos Bolsonaro, sobre o Jair Bolsonaro e sobre todos os esquemas da família Bolsonaro. E não achem estranho se de agora em diante começarem a vazar informações complicadas da Michelle Bolsonaro, complicadas do programa Pátria Voluntária, porque eu lembro na época quando eu fiz esses vídeos aqui, tá? Que uma das publicidades, né, algumas das publicidades teriam sido apontadas ali como sendo publicidades feitas com empresas que teriam ligação com o Van Garten e que, em tese, ele não poderia ter envolvimento, já que ele seria o secretário de comunicação do governo, que era o cargo equivalente ao cargo de ministro, tá? Da comunicação, ele era o chefe da SECOM. Então tem muita coisa que o Van Garten sabe da Michelle que ele pode dizer agora e tem muita coisa também envolvendo as joias sauditas. Lembra das joias roubadas do Estado brasileiro pelo senhor Jair Messias Bolsonaro? Pois é, tem muitos esquemas envolvendo as joias sauditas que podem também vir à tona agora como uma vingança do Fábio Van Garten. Eu não duvido que ele fará isso. Primeiro que a gente sabe que o Bolsonaro, ele é marcado, e o bolsonarismo, por descarte de pessoas que de alguma maneira trazem incômodo ou ameaça para o Bolsonaro. E segundo, em algum momento, esses indivíduos que enxergam o Bolsonaro quase que como um deus, devem encher o saco e abrir o bico. E eu acho que chegou o momento em específico de acontecer isso envolvendo o caso do Bolsonaro, com o caso das joias da Michelle Bolsonaro. Eu acredito que o Van Garten pode abrir o bico, claro, vazando ali a conta-gotas de informações que a mídia talvez não tenha e que já já passará a ter. Deixa aqui o seu comentário sobre isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like, me siga no meu canal no YouTube também, O Historiador. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!